Olá, tudo bem? A gente está aqui para discutir hoje alguns assuntos bastante importantes para o entendimento de quem vai começar a estudar música, né? De quem vai começar a entrar nesse mundo aí vasto que é o estudo da música. Então, se você é uma dessas pessoas que está começando a estudar música e pensa assim, o professor te ensina uma coisa, e aí logo depois ele vem falando de uma forma que não é direcionada ao seu instrumento, ele fala de uma forma filosófica sobre a música, põe você para escutar a música, para ouvir e dizer o que você está ouvindo, vem com uma teoria, uma coisa matemática para você resolver, construção de escalas, resolver problemas rítmicos e tudo mais, e o seu instrumento encostado no canto e você fica bastante indignado, dizendo, poxa vida, eu quero estudar música, eu quero tocar um instrumento, né? Então você acaba questionando muitas coisas sobre a relação com esse estudo, porque você imagina, tem uma imaginação que o estudo da música vai ser de outra forma, né? Então, essa aula aqui é para que a gente traga um pouco, tentar ilustrar melhor o que é essa coisa de estudar música, né? Por que é necessário, né? Toda essa gama de conhecimentos aí para que você se torne um bom músico, né? Ou um músico melhor, ok? Então, a gente trabalha com questionamentos, trabalha com o pensamento de como a gente pode melhorar, né, essa relação aí do estudar música. Então, vale muito a pena você pensar da seguinte forma: os primeiros questionamentos seriam essas duas perguntas que estão aqui na lousa, questionamentos importantes para a gente começar a raciocinar melhor. Portanto, o que é música? Né? Essa questão que começa sempre aí no nosso pensamento, porque nós vamos estudar uma coisa, vamos começar a estudar uma coisa que a gente não tem exatamente consciência do que ela é. Por isso, às vezes, a gente tem bastante dificuldade nesse começo do estudo, e é também o motivo pelo qual muita gente desiste, né, do estudar, porque imagina uma coisa e quando se depara com ela, acaba sendo outra, que não imaginava. Então, essa questão, né, do que é música, pensa um pouquinho aí, para e raciocina e tenta imaginar qual seria uma resposta adequada para essa questão do que seria música. O que vem na sua cabeça aí quando tem esse questionamento, né? Bom, logicamente, como você e como todas as pessoas têm uma ideia do que é música, teriam algo, e eu também não estou aqui para dar uma resposta, música é isso, tá, gente? E pronto, esquece tudo que você sabe, não é isso. Mas para a gente, né, trabalhar coisas, ver coisas que de repente você não enxerga sobre o que seria música. Bom, música, a gente pode colocar dentro de um patamar mais amplo, assim, né? Bastante resumido também, mas amplo, tentando buscar todas as possibilidades de visão humana sobre o que é música. É a ideia de você trabalhar, né, com sons, certo? Você trabalhar combinação de sons a partir de um ideal, ou seja, você pega um som qualquer que seja com outro som, combina eles e o resultado dessa combinação vai ser dependendo do ideal que você quer, ou seja, eu quero o resultado X, você vai pegar esses sons, combiná-los para tentar chegar naquele resultado sonoro que você quer. Agora, muito importante aqui, né, de pensar sobre isso, o que é, por exemplo, primeira coisa que eu falei que é extremamente importante para o entendimento da música, que a música é uma arte, como a maioria das pessoas também gostam de colocar, e eu também colocaria dessa forma. Portanto, toda arte tem um objeto, né, uma matéria-prima, né, para se fazer o objeto de arte.
Então a coisa mais importante da gente definir aqui é que a matéria-prima da música é o que a gente chama de som. Essa palavra aqui é extremamente importante, ok? Porque ela é a nossa matéria, né? É aquilo que a gente vai pôr a mão para fazer a nossa música, ok? Outra palavra também importante que apareceu aqui, né, nesse questionamento é a questão de arte, né? Olha, aqui a arte também é uma palavra bem importante a ser refletida, porque ela vai ter concepções das mais variadas do que é arte, né? Para muita gente a arte está ligada como é que fala, a ideia de bom gosto, por exemplo, né? De um gosto que é superior ao gosto comum e tudo mais. Então, existe esse conceito de arte, e que não deixa de ser um conceito que é bastante comum entre as pessoas, né? Mas a gente pode pensar na arte em si como algo desprovido dessa intenção, como é que fala, ideológica. Pensar na arte enquanto algo que seria o fazer humano, né? Algo que a gente, o humano com pegar uma matéria ou algo que não seja bem uma matéria concreta, mas até mesmo de outras formas, e dar àquela matéria uma forma nova, né? Dar para ela um novo formato, uma nova situação, ali, condição de existência. E isso também com um ideal, com uma intenção, né? Assim como, por exemplo, a gente diz, né, que por exemplo, a arte por exemplo, de, da- de cultivar plantas, por exemplo, né? Tem muita gente que chama isso de arte, né? É uma cultura, né? Então, está relacionada à ideia de cultura também, portanto, uma arte, né? Por que a gente chama isso de arte? Porque é necessário, né, conhecimento para fazer isso bem feito, para que tenha o resultado que se pretende, né? Então, a arte envolve tudo na minha opinião, toda esse, essa esses procedimentos, né? Envolve um objeto, né? Uma matéria-prima, aonde o humano vai fazer sua manufatura, vai trabalhar com aquilo, com um ideal, com uma ideia de deixar aquilo com um formato ou ainda funcionando para chegar nos fins que ele quer, vamos dizer assim, né? Para ter aquele fim. Então, a arte, no caso a música, enquanto arte, né, ela cabe bem porque, né, a gente vai ter essas relações, a gente vai ter a matéria-prima que é o som, nós vamos ter a manufatura, ou pôr a mão nesse som para transformá-lo e deixá-lo com um ideal, né? Então, quando a gente pensa por esse prisma, a gente chega na música de uma forma que não seja muito a gente começa a ver a música não como uma coisa acabada e pronta, mas sim como a possibilidade de ela ser vista de várias formas, porém sempre com esse centro, né? O centro de que você tem uma matéria-prima, isso é indiferente, né? Isso é imutável para todo tipo de música, tem que ter som. E essa questão da manufatura desse som, né? Pôr a mão nele, transformá-lo, dar forma para ele, né? Então a gente pode pensar então no som na música enquanto essa questão de a gente pegar o som e dar forma para ele, uma forma que eu quero. Eu sempre dou um exemplo assim, por exemplo, para que isso fique ilustrado, é o seguinte, né? A gente pega a arte, por exemplo, que não é a arte do músico, mas a arte de um escultor, por exemplo. Ele pega uma matéria-prima, seja ela uma madeira, um metal, alguma coisa. Quando ele pega aquilo, está bruto, né? Aquilo ainda não é a arte em si. Por quê? Para chegar a ser a arte que ele faz, ele tem que pôr a mão naquilo, moldar aquilo, dar uma forma para aquilo, e essa forma ter um objetivo que ele mesmo pretende, né? Então esse objetivo também pode ser assim: eu quero fazer um boneco. Ele pega um pedaço de papel e faz um boneco. Ele pode
no final da sua arte, mostrar com esse pedaço de papel um boneco. Você vai ver uma cabecinha, dois bracinhos e tal. Você, como espectador daquela arte, vai falar assim, olha, eu estou vendo um boneco mesmo. Que legal. Esse é um tipo de arte, né? Uma arte que está bem clara, ela quer ser realista, ela quer trazer o máximo de a forma que aquilo tem, estar cada vez mais próxima do objeto pretendido, né? Agora, tem o outro lado também, que é aquela coisa subjetiva, né? Que é o abstrato, que ele faz um boneco, mas que não tem as formas muito claras, né? Muito concebidas conforme a gente já vê, conforme a visão nos contempla, vamos dizer assim. Ele pode fazer um boneco todo desconstruído, né? E esse tipo de arte, ela também tem seu espaço, também tem seu lugar, que é aquilo que sugere novas formas, que sugere coisas, né? Então, a música também está dentro desse contexto, né? A gente pega esse som e transforma, e dá forma para ele. A gente tem que pôr a mão nele, dar forma para ele, e essa forma está relacionada diretamente com o olhar do artista, né? De quem faz isso. Ou seja, como é que ele vai propor esse bonequinho, vamos dizer assim, que ele quer mostrar, como que vai ter a forma, esse boneco vai ter que forma, né? Qual é o formato que ele vai ter? Isso vai depender do olhar do artista. E por isso que a gente abre um leque muito gigante para dizer o que é música, né? A música é uma coisa bastante ampla. Agora, som tem que ter, com certeza. Forma, no sentido de que, não a forma musical, que a gente vai estudar forma depois, mas uma forma no sentido de um formato, de um ideal. Olha, o artista fala assim, quando eu fiz minha música, eu pensei nisso daqui, eu quis trazer essas relações, né? Com uma ideia uma ideia de forma, né? De trazer um sentido também. Então, isso abrange bastante a nossa possibilidade de escutar música, de ouvir música e entender coisas como música, né? Então, tem um questionamento assim, bom, mas se som é a música, né? É a matéria-prima da música, todo som é música. Por exemplo, um arrastar de uma cadeira pode ser uma música, né? Um avião que passa é uma música. Bom, aí é uma parte bastante polêmica, mas que vale a gente refletir sobre isso, muito importante. Olha, é bem importante a gente entender que o som em si é a matéria-prima da música. Se eu mostrar um pedaço de madeira para você, por exemplo, e dizer para você assim, olha, aquilo é um objeto de arte, dependendo de como você vê a arte, você até pode considerar que aquilo é um objeto de arte, porque em cima daquilo a gente pode trabalhar não a ideia do objeto em si, no formato que ele tem, mas sim do que ele pode representar naquele meio e assim por diante. Isso é um outro jeito de ver, né? A música. Ou seja, o avião passando, o som que ele produz pode ser um objeto de arte, pode até ser. Não tem como não dizer que não, né? E que aquilo não pode ser música. Mas de fato que vai ser necessário para que se transforme numa música, num objeto de arte, a partir do momento de uma reflexão de alguém que quer propor esse som como objeto de arte. Então, é interessante e é necessário que esse som esteja dentro de um contexto maior, não ele somente isolado, né? Então, eu posso pegar o som de um avião, por exemplo, e incluir ele na minha música, e a partir disso ele se transforma num objeto de arte. Ok? Agora, portanto, é sempre importante ter esse prisma na cabeça de que é necessário a mão do homem, né? A mão e o intelecto, ou seja, a manufatura, o fazer com a intenção do que se quer fazer, do que se quer exprimir, né? Do que se quer passar, ok? Então, a música, ela vai ser esse monte de coisas aí. Aí vale muito a pena a gente pensar, e quando a gente ouve uma coisa, uma música qualquer, a gente entender que mesmo aquilo que às vezes você fala assim, bom, isso não é música, porque ela não tem ritmo, por exemplo. Se você vem de uma cultura X, Y, que a música toda tem ritmo,
né? Ou a ideia do que a gente chama de ritmo, de uma coisa pulsada, né? De um ritmo estriado, que é um nome mais técnico que se dá para isso. Você está acostumado com essa coisa, quando a música não tem isso, ou quando aquilo que te apresentam como música não tem isso, você diz de primeiro, isso não é música, porque não tem esses elementos X, Y, né? Mas basta agora a gente refletir mais a fundo, né? E pensar então que a música ela é o som com uma forma, mesmo que ela não tenha aqueles elementos mais tradicionais que eu conheço, né? Ela vai ser considerada como música. E bom, fazer um parênteses aqui, uma vírgula. Eu não estou falando de forma ideológica, gente. Não quero dizer para vocês, olha, vocês têm que considerar a música para vocês enquanto cultura, considerar todo tipo de música como algo que vocês vão ouvir, vão gostar, né? Nada disso. É só para vocês entenderem que existe vários pensamentos sobre o que é música no mundo, gente fazendo formas mais variadas, né? E isso, enquanto entendimento, enquanto estudante de música que somos, não podemos ignorar. Não podemos simplesmente falar, olha, isso não é música para mim, portanto isso não me traz nenhum tipo de conhecimento, isso não vai como é que fala, me fornecer, vai me trazer, vai enriquecer, que não pode me enriquecer. Eu sempre digo o seguinte, né? Faço um paralelinho aí, uma comparação. Eu sempre digo, hoje é bem comum a gente estar falando sobre nutrição, sobre formas de viver melhor comendo, né? Se você comer somente o que você gosta, é bem provável que o seu corpo fique debilitado, porque você acaba a tendência da gente é gostar de uma coisa muito centralizada e comer somente isso, né? Por exemplo, você vai lá e acha, pô, comer alface é bom. E é bom mesmo, é importante para o corpo. Mas se você comer só alface, você vai morrer desnutrido, ok? Se você come, ah não, mas eu como alface e tomate. Já melhorou um pouco, mas mesmo assim ainda precisa de mais coisa. Então, o nosso corpo necessita de coisas, certo? Assim como no nosso pensamento, né, a música vem de encontro com essa questão do pensamento, principalmente quem quer estudar música, como eu disse, vai necessitar não é de gostar, eu sempre falando, tem comidas que eu não gosto, não tenho prazer, o paladar não é bom, mas sei que é importante para o meu corpo e tem que tomar, e tem que comer para que o meu corpo fique saudável, né? Então, é um paralelo, tá, gente? É só uma reflexão mesmo, né? Não tem nada de verdade absoluta aqui, nem nada com isso não. Mas é importante a gente refletir e ver que se a gente ficar ali travado dentro daquele pensamento musical muito contido, a gente perde de perceber outras linhas de pensamento que criaram a história da música, vamos dizer assim, né? Então, nós trazemos aí esse panorama bastante. Comentem aí, eu acho que vai ser bem interessante quem quiser comentar um pouco sobre isso aí, né? O que é música para você, se isso que eu estou dizendo também faz algum sentido, se te ajuda a escutar, né, outro tipo de música e tudo mais. Ok? Bom, então a outra questão que é bastante importante para a gente terminar essa aula, que eu acho de extrema importância para quem vai começar, né, a estudar teoria musical e tudo mais, é pensar sobre para que ela serve, né? A gente tem hoje, no nosso contemporâneo, uma ideia muito difundida, muito aí em voga na cabeça das pessoas, e uma ideia que não é concebida, uma ideia que não é, como é que eu posso dizer assim, refletida, que é a ideia da música enquanto entretenimento. E ela, com certeza, sem dúvida nenhuma, a música é um entretenimento. Ela serve para a gente enquanto um momento de lazer, meramente, né? Todos nós dizemos, né? Você pergunta para alguém, você gosta de música? As pessoas falam com brilho nos olhos. Olha, eu amo música, adoro música. Ela me faz bem, me faz sentir bem e tudo mais. Ou eu gosto de sair à noite e curtir música com os meus amigos e tudo mais, certo? E esse virou praticamente um modelo, né? Do para que eu vou fazer música, para que nós vamos fazer música, para que ela serve, né? Para entretenimento.
Então, esse é o modelo pronto e que as pessoas entendem. Hoje, as pessoas, quando começam a estudar música, elas já têm incutido no pensamento delas, sem que elas tenham refletido sobre isso, de que a música serve para isso, né? Eu sempre brinco assim, músico, quando você fala, você é músico? Ah, eu sou músico, que legal. E você toca em que banda? Ou seja, você tem um disco gravado? Você já foi no Faustão? Eu sempre brinco com isso. Porque esse é o pensamento das pessoas. Ou seja, se você é músico, a única coisa que vai te legitimar enquanto isso é se você exerceu ou esteve, né, realizou essas coisas, vamos dizer assim. Se você chegou, né, a ter um disco, você já pode ser considerado. Se você tem uma banda, pô, legal, tem um disco, maravilha, né? Disco é antigo, né, gente? Desculpa aí. Se você tem um vídeo no YouTube, sei lá. Se você foi no Faustão, então, ou se você tem uma mídia aí nacional, se você está na mídia, ponto. Isso é o bastante para que você tenha fé pública de que realmente você tem êxito naquilo que você faz, né? Então, isso é o modelo. Eu não estou discutindo aqui de que qual é o melhor, qual é o pior. Não, esse é o modelo. Esse é o modelo que as pessoas pensam. Mas será que é só isso? Será que é só assim mesmo? Né? Que é só para isso que a música serve, para esse entretenimento. Para você chegar, tocar no Faustão e ser famoso e pronto, né? Então, a gente precisa refletir mais, né? Tem outros lugares onde a música serve que são tão importantes, né? A música, portanto, como ritual, né? Ritual do tipo religioso, por exemplo, né? Hoje é bem comum dentro das igrejas, né? Por exemplo, você tem a música quase que 100% do culto ou do momento ali de encontro, né? Da congregação, a música está presente ali. E isso não é de agora, isso é de muitos anos para trás. Então, ela tem um fator aí de espiritualização muito forte, né? Entre nós, desde... Inclusive, eu acho que a gente poderia arriscar que talvez seja as primeiras expressões de música entre nós seres humanos é exatamente essa, ao culto, né? Com a ideia de cultuar aos deuses, ao Deus, ao que seja, estava muito forte, está muito ligado a isso, né? A essa questão mágica, né? Que existe na relação com o divino. Então, entretenimento, culto. Outra coisa é a realização de eventos sociais, né? De agrupar para pessoas, né? Vamos dizer assim. Então a música tem um fator muito grande de reunir pessoas, né? Não só dentro de uma igreja, como eu digo, mas também em questões como, por exemplo, olha, eu vou lá na onde tem o samba, porque lá eu encontro pessoas, eu tenho um momento de confraternização. É a festa, é o entretenimento, mas tem esse lado também, né? De reunir pessoas, né? De fazer essa confraternização aí. A música também é cura. Ela também também serve para curar, né? Desde relatos bíblicos, né? Como a cura do Saul, né? Pela harpa do Davi, por exemplo, né? Assim como tem outros relatos, acho, se não me engano, de Alexandre o Grande, escutar uma música num determinado modo antes de ir à guerra, antes de ser incitado, e aquela música incitar ele, o povo todo, para ir à guerra. Quer dizer, tem uma coisa forte aí, né? Da música trazer tanto a cura quanto mexer com esse lado, como te fala, que motivador, né? Que traz uma sensação de poder, por exemplo. Então, são várias formas. E eu diria a última, que talvez seja a menos em voga de todas, que é a música enquanto conhecimento, que é o lado que nós estamos aqui. Ou seja, ela enquanto conhecimento que se pode levar para a vida, que se pode construir coisas, né? A gente sempre ouve aí dizendo, né? Hoje em dia está muito claro aí no Facebook, o cérebro do músico é um cérebro diferenciado, né? A pessoa que estuda a música, ela vai ter um intelecto muito... Eu sempre digo isso, uma vírgula muito grande nisso, porque realmente a música ela tem
eu sempre digo que ela é feita das três partes do ser humano, né? A gente tem que trabalhar tanto a questão do intelecto, quanto a questão da alma, né? Do espírito, né? Do ser, e também da questão da intuição, né? De coisas do tipo. Então, a gente trabalha essas três coisas que nos definem enquanto ser que existe, né? A questão do corpo também, desculpa, que faltou, né? A questão do corpo é muito importante, o físico, né? A parte física. Então, a gente chega num ponto de pensar que a música também tem esse lado do conhecimento em si. Ela é uma ciência, né? Existe esse lado onde a gente chega a ter uma linguagem para ela, né? Foi criado para que ela se desenvolvesse enquanto algo que poderia ser difundido como ciência, a ideia de linguagem, né? A música também está dentro desse lugar da linguagem, que tem símbolos, que tem significados, cada símbolo, né? Então, que tem também a questão da estética, né? Muito, isso daqui é uma coisa, isso aqui é outra, isso é assim, isso é assado, você quer configurar uma música X, você tem que usar elementos tais, né? E assim por diante. Então ela é uma ciência também, ela é essa coisa que nos define, né? Eu sempre digo que nos separa aí dos animais, né? Que é a ideia do pensamento, de um pensamento criativo, um pensamento que organiza, que cria, que sistematiza, né? Então ela tem esse lado muito forte também, tá? Bom, poderia até falar de outras coisas, tá, gente? Talvez que me tenha faltado aqui, vocês mesmos podem ajudar aí com essa coisa. Mas a gente chega num ponto aqui, então, de pensar e discutir sobre essas questões que nos levam a entender, então, de que eu preciso, né? Se a música ela serve para tantas coisas, quer dizer, eu enquanto estudante de música, eu tenho que entender cada servidão dessa, né? Porque alguém faz uma música, sei lá, com determinado objetivo, ou com determinado formato, porque o objetivo dele é esse. Então isso legitima a música que a pessoa faz, né? Pode ser o contrário do meu objetivo, sei lá, eu gosto de tal música, o meu objetivo de escutar música é uma música que me faça dançar, por exemplo. Eu só entendo que música é aquilo que me faz dançar. Se não me faz dançar, eu não entendo que isso seja música. E o objetivo é o contrário, é um objetivo de cura, por exemplo, de reflexão, né? Então, quando eu consigo entender isso, eu abro um pouco mais, né, a minha consciência de como ouvir música, de como perceber, né, quais são as intenções, quais são a intenção artística daquilo, para que a pessoa fez aquilo, né? Se a pessoa fez aquilo para ganhar dinheiro, por exemplo, que é a questão do entretenimento, é uma coisa que existe na nossa sociedade, é o modelo dominador hoje, portanto, ela existe. Então, ela fez para ganhar dinheiro, pronto, esse é o objetivo dela, ela conseguiu fazer isso. É para isso que ela está servindo nesse momento, né? Bom, por que tudo isso? Porque a gente, como eu falei, com o objetivo de estudar música, a gente, quando a gente entrar numa sala de aula, vai ser abordado todo esse tipo de coisa, do ponto de vista teórico, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista antropológico, né, do estudo da relação da música com o comportamento humano, com os costumes e tudo mais, né? E aí você vai entendendo o porquê, inclusive, existem tantas formas de músicas diferentes, né? Porque você vai entender que cada uma tem uma intenção, um formato, como eu disse, né? Pega-se o som, dá um formato com uma intenção, com um ideal, né? Um objetivo a ser alcançado. Ok? Bom, gente, isso espero que ajude aí vocês a começarem a entender, porque qual é a sequência disso aqui? A sequência é a gente começar a falar, então, como é que esse som aqui, como é que eu vou pôr a mão nele, né? Como é que a gente, o som é uma coisa
que eu não ponho a mão, né? Que nem eu falei, se você é um artista, um artesão, eu dou uma madeira, você está pegando a madeira. Você vai cortar um pedacinho aqui, vai cortar um pedacinho ali, vai raspar aqui, lixar ali, você dá um formato. Agora, como dar formato para o som, né? Mas isso é assunto para a próxima aula, ok? Obrigado, comentem aí, deixem seus comentários, se inscrevam lá no meu canal, Binho Pinto no YouTube, e se puderem, divulguem essas aulas que eu fico bastante agradecido. Obrigado.